Eles estavam comemorando seus 100 mil inscritos com uma grande festa no quintal, mas o menino esmagou o rosto da menininha no bolo, em um momento de empolgação. Mal sabia ele que causaria um acidente horrível. O castiçal atravessou a cabeça dela. A garota foi rapidamente levada à emergência, onde o médico disse que ela teve sorte de não ter sofrido uma lesão grave. Outro caso, eles colocavam o cachorro dentro de uma roda parecida com uma esteira. Na Inglaterra vitoriana, assar carne levava horas, e alguém precisava girá-la constantemente. Cansadas, as pessoas começaram a usar uma raça especial de cachorro, treinado para andar na roda, que girava o espeto sobre o fogo. Era basicamente o motor de micro-ondas do século 17. Quando você leva pontos, o médico insere uma agulha no ferimento e a puxa com força para selá-lo. Os pontos mantêm as bordas da ferida unidas. A ferida fica inflamada à medida que novas células começam a regenerar o tecido. Em seguida, colágenos e tecidos conectivos começam a se formar. Os vasos sanguíneos se desenvolvem para sustentar esses tecidos em crescimento, preenchendo a área. Após algumas semanas, a ferida está completamente cicatrizada e os pontos são retirados. Por que os russos colocavam rãs vivas no leite? Bem, durante o século XVIII não existiam refrigeradores, o que fazia com que o leite estragasse facilmente por falta de armazenamento adequado. Então, os russos tiveram a ideia de colocar rãs vivas no leite. As rãs secretam peptídeos antimicrobianos através da pele, o que mata as bactérias e evita que o leite se deteriore. Uma bomba atingiu um soldado britânico e várias outras o seguiram. Essas eram bombas lançadas da Alemanha em direção a Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Para derrubá-las, os pilotos britânicos voavam atrás delas e atiravam do céu. Mas uma vez, um piloto ficou sem munição. Então ele voou próximo a uma das bombas e cuidadosamente a derrubou com sua asa, fazendo com que ela caísse em um local seguro. Outro caso, um soldado alemão deu um tiro no próprio pé durante a Segunda Guerra Mundial. Ele fez isso porque, durante a Batalha de Stalingrado, os alemães foram cercados pelo inimigo e não tinham como escapar. Havia apenas alguns aviões que levavam os alemães de volta à segurança, mas eram principalmente destinados a soldados feridos. Então, para escapar, alguns soldados se machucaram de propósito para entrar em um desses aviões. Eles inseriam um tubo no reto e bombeavam fumaça de tabaco para dentro do corpo. A crença era que o calor e a estimulação da fumaça encorajariam a respiração. A nicotina do tabaco era considerada capaz de estimular o coração e os pulmões, revivendo o paciente. Um fole era utilizado para soprar a fumaça pelo tubo retal. Essa prática foi eventualmente abandonada quando os médicos perceberam que não era eficaz e, na verdade, era prejudicial. Outro caso porque os vitorianos tiravam seus familiares dos caixões? Bem, os vitorianos removiam o corpo de seus entes falecidos e usavam fios para manter o cadáver em pé. Às vezes, até pintavam olhos nas pálpebras fechadas. Isso acontecia porque, na Inglaterra vitoriana, a fotografia era nova e cara. Então, quando alguém morria, tiravam uma última foto, colocando o falecido ao lado da família. Sua cabeça é forçada contra a guia da calçada, com os dentes e o maxilar pressionados na borda do concreto. Quando o agressor aplica força, seu maxilar é violentamente esmagado contra o meio-fio. A pressão estilhaça seus dentes e pode quebrar o maxilar na hora. O crânio também absorve parte do impacto, causando traumas severos no cérebro. Isso pode levar a danos graves ou até a morte. Outro caso porque um amputado colocaria a perna ausente na frente de um espelho? Muitos amputados sentem dores e sensações no membro que já não existe, algo chamado dor fantasma. Para enganar o cérebro, eles usam a terapia do espelho, que cria a ilusão de que o membro perdido está ali e funcionando normalmente, ajudando a aliviar a dor. Mais uma curiosidade, uma mulher com dores abdominais foi até o hospital, onde os médicos realizaram vários exames. Surpreendentemente, todos os resultados laboratoriais voltaram normais. Mas, ao fazerem uma tomografia, ficaram chocados ao encontrar um fio metálico fino preso em seus intestinos. Mais chocante ainda, era um fio de aparelho ortodôntico que ela havia usado há 10 anos. Pequenas bombas eram amarradas ao estômago de morcegos vivos, e os Efuiua planejavam soltar milhares deles sobre cidades inimigas. Eles se esconderiam dentro dos edifícios, e quando os temporizadores explodissem, causariam incêndios em massa por toda parte. Mas, durante os testes, alguns morcegos escaparam e conseguiram incendiar uma base militar dos Ilsa. Antes que conseguissem aperfeiçoar o projeto, uma arma muito mais eficaz estava sendo inventada. Depois de gastar $2 milhões nos morcegos,
morcegos, o projeto foi cancelado. Nesse caso, à medida que o misterioso objeto caía, o exército relatou que se tratava de um disco voador. No entanto, em poucas horas, as autoridades mudaram a história, alegando que era um balão meteorológico. Testemunhas apareceram descrevendo destroços estranhos e corpos alienígenas no local da queda. Um dos oficiais da investigação até afirmou que os destroços eram extraterrestres. Finalmente, a Força Aérea divulgou um relatório alegando que o OVNI era, na verdade, um balão espião ultra secreto. Mas para muitos, isso apenas aprofundou ainda mais o mistério. Ela era constantemente intimidada por seus colegas na escola. Para escapar dos agressores, se escondeu no banheiro, onde mais tarde foi encontrada sem vida. Após o incidente, as autoridades da escola lacraram o banheiro, pois começaram a circular rumores de que o local estava assombrado. Dizia-se que, se alguém entrasse ali, o espírito da lenda urbana japonesa Hanako apareceria diante da pessoa. Antes que pudesse reagir, seu espírito agarraria o rosto da vítima e a puxaria para dentro do vaso sanitário. Ele sonhou que estava caminhando pela Casa Branca tarde da noite. Enquanto andava, encontrou um cômodo completamente escuro. No centro, havia um caixão guardado por soldados. Confuso, Lincoln perguntou a um dos guardas quem havia morrido. O soldado respondeu que era o presidente, que tinha sido assassinado. Lincoln acordou e descartou o sonho como uma ilusão. Mas, 3 dias depois, ele foi baleado na parte de trás da cabeça dentro de um teatro. Os dentes de um T-Rex eram do tamanho de uma banana e afiados o suficiente para esmagar ossos. O dente do narval cresce em espiral a partir do topo de sua cabeça, alcançando o comprimento de um humano adulto. Algumas baleias possuem milhares de dentes finos que formam uma enorme cortina. Essas fileiras podem ser tão altas quanto um ônibus escolar e são usadas para filtrar milhões de pequenos plânctons. As presas de um elefante têm aproximadamente o comprimento de um carro e são fortes o suficiente para levantar um também. Outro caso, se você pescasse um megalodonte pré-histórico, ele teria o tamanho de 2 ônibus escolares enfileirados. Esses gigantes chegavam a 25 metros de comprimento e pesavam mais de 30 toneladas. Cada dente deles era maior que uma mão humana. Para comparar, um grande tubarão branco tem o tamanho de um SUV e seus maiores dentes medem apenas cerca de 7 centímetros. Só não tente medir um enquanto ele ainda estiver vivo. Se você atirasse com uma arma contra outra bala, poderia pensar que isso faria a segunda bala disparar. No entanto, as balas precisam ser atingidas com precisão no percussor para que o primer seja ativado. Sem essas condições controladas, a bala provavelmente não acertaria o primer de forma perfeita. E mesmo que conseguisse, sem o cano da arma para guiá-la, a bala simplesmente sairia voando de forma descontrolada. Já se você atirasse em um cadeado, a maioria das pessoas pensa que ele se quebraria no impacto, mas isso não é exatamente o que aconteceria. Um cadeado é feito de um material extremamente resistente, capaz de suportar um tiro com facilidade. Porém, se fosse atingido por um disparo de rifle sniper, a bala poderia destruí-lo e deixar a porta completamente aberta. Se você atirasse com uma arma contra outra bala, poderia pensar que isso faria a segunda bala disparar. No entanto, as balas precisam ser atingidas com precisão no percussor para que o primer seja ativado. Sem essas condições controladas, a bala provavelmente não acertaria o primer de forma perfeita. E mesmo que conseguisse, sem o cano da arma para guiá-la, a bala simplesmente sairia voando de forma descontrolada. Já se você atirasse em um cadeado, a maioria das pessoas pensa que ele se quebraria no impacto, mas isso não é exatamente o que aconteceria. Um cadeado é feito de um material extremamente resistente, capaz de suportar um tiro com facilidade. Porém, se fosse atingido por um disparo de rifle sniper, a bala poderia destruí-lo e deixar a porta completamente aberta. Ele começou a vomitar imediatamente após tomar seu café da manhã. Seus colegas de trabalho também começaram a passar mal, e alguns tiveram diarreia severa. Quando checaram as câmeras de segurança, descobriram algo chocante. Uma funcionária irritada havia despejado spray de limpeza na nova jarra de café. Ela estava descontente com seus colegas e decidiu envenená-los por vingança. Depois de ser descoberta, foi condenada a 3 anos de prisão. Outro caso, usando uma agulha fina, o médico insere fios dissolvíveis sob a pele. Esses fios possuem pequenas farpas que se prendem ao tecido abaixo da superfície. Após posicionar os fios, o médico os puxa suavemente para cima, elevando as sobrancelhas. As farpas se ancoram no tecido, mantendo a pele na nova posição. Com o tempo, os fios se dissolvem, estimulando a produção de colágeno. Isso ajuda a manter o efeito lifting por mais tempo.
Quando a bala atinge a pele, ela rasga a superfície e empurra os tecidos para dentro. Ao alcançar os músculos, a bala perfura as fibras, causando sangramento e danos graves. Se atingir um osso, ele se fragmenta em pedaços afiados, que cortam ainda mais os músculos ao redor. Quando chega aos órgãos vitais, a bala os dilacera, provocando uma perda massiva de sangue. Por fim, ao sair do corpo, ela cria uma ferida irregular e grande, devido à força do tecido sendo puxado para fora. Outro caso, se você disparasse um projétil calibre .50 contra uma frigideira de ferro fundido, ele atravessaria com facilidade. Mas e se você empilhasse 10 frigideiras em linha e atirasse? Muitos acreditam que a bala passaria por todas, mas cada frigideira absorveria parte da energia do impacto. A cada colisão, o projétil perderia mais força, até finalmente parar por volta da terceira frigideira. Ela deu um passo para trás, direto na hélice giratória do avião. Estava fotografando paraquedistas e, após o pouso, caminhou entre a hélice e a asa para conseguir outro ângulo. Mas o motor ainda estava ligado. Ao levantar a câmera, recuou sem perceber as lâminas girando. Elas a atingiram em alta velocidade, causando ferimentos graves. Mesmo sendo levada às pressas para o hospital, já era tarde demais. Outro caso, o peixe pulou direto para sua boca quando ele o puxou da água. Ele se alojou profundamente em sua garganta, tornando a respiração quase impossível. Apesar do pânico, ele sobreviveu ao choque inicial e foi levado às pressas para o hospital. Mas, quando chegou lá, já não conseguia falar nem respirar. Os médicos perceberam que o peixe havia se contorcido ainda mais para dentro do peito. Eles realizaram uma cirurgia para removê-lo, mas, tragicamente, o homem já estava morto. O urso destruiu o carro, arranhando as portas, rasgando os bancos e espalhando pelos por toda parte. O dono do carro registrou o ataque na seguradora, mas os investigadores notaram algo estranho. Em vez dos cortes irregulares que um urso real deixaria, as marcas de garras eram muito limpas e espaçadas de forma uniforme. Ao analisarem as filmagens, perceberam que os movimentos do urso eram estranhos. Foi então que encontraram a prova. Fotos do homem vestindo uma fantasia de urso. Ele havia danificado o próprio carro para tentar receber o seguro, mas, em vez de ganhar dinheiro, acabou preso. Outra situação, ele empurrou a caixa para fora do avião antes de saltar atrás dela. Durante a queda livre, conseguiu alcançá-la e segurar na lateral, mas o vento o virou, quase quebrando seu pulso. Finalmente, conseguiu se estabilizar e, a 1.800 metros de altura, abriu a caixa. Ela liberou 100 milhões de sementes, espalhando-as sobre uma área devastada da Amazônia. As novas árvores crescerão até 50 metros de altura e cobrirão uma área equivalente a 14 mil campos de futebol. Seus membros se movem para a frente mais rápido que uma bala, estilhaçando o vidro com a força de um tiro. Esse membro possui uma articulação presa por uma estrutura em sua carapaça, funcionando como uma trava que mantém tudo firme. Quando liberado, o membro dispara tão rápido que cria uma bolha superaquecida na água. Quando essa bolha colapsa, libera uma onda de choque poderosa, causando um segundo impacto forte, o suficiente para quebrar conchas. Já quando um pequeno sapo pula para dentro da toca de uma tarântula gigante, parece que está indo direto para uma armadilha. Mas a aranha toca o sapo com suas pernas, e se ele tiver os sinais químicos certos, está seguro. O sapo ajuda comendo formigas que poderiam atacar os ovos da aranha. Em troca, a tarântula se torna sua guarda-costas, afastando predadores maiores. Isso faz parecer que o sapo é um animal de estimação, mas na verdade, eles são apenas colegas de quarto tolerantes. A diarreia explodiu da mulher, respingando nos assentos e escorrendo pelo corredor. Ela estava em um voo quando, de repente, seu estômago começou a revirar. Ela se levantou para ir ao banheiro, mas não conseguiu chegar a tempo. O cheiro tomou conta imediatamente, fazendo com que os passageiros próximos engasgassem e vomitassem. Os esforços desesperados da tripulação para limpar a sujeira só espalharam ainda mais o desastre. A situação ficou tão insuportável que o piloto decidiu fazer um pouso de emergência. Outro caso, se você mira diretamente na parte de trás de um mictório, a força do jato pode fazer a urina respingar de volta em você. Algumas pessoas tentam mirar mais para baixo, achando que isso ajuda, mas muitas vezes só piora o respingo. O ideal é direcionar o fluxo para a parede lateral, onde ela encontra a parte de trás do mictório. Isso reduz a força do impacto e minimiza os respingos.
Quando você quebra um osso, o médico alinha as duas partes para que fiquem retas. Depois, um gesso é colocado ao redor da área para impedir que os ossos se movimentem. Um tecido ósseo temporário começa a se formar, criando novas células especializadas para preencher o espaço entre as extremidades quebradas. Com o tempo, os vasos sanguíneos ajudam a regenerar a área, e o osso recupera sua força original. Outro caso, a menina que caiu no trilho do metrô. Uma menina caiu no vão entre a plataforma e os trilhos do metrô. Ela imediatamente começou a gritar por ajuda para alertar os passageiros e o condutor do trem, evitando que ele se movesse. No desespero, tentou se espremer para sair, mas isso poderia ser perigoso. Felizmente, todos se uniram para puxá-la para cima, salvando sua vida e evitando ferimentos graves. Se você construísse um ventilador gigante do tamanho de um arranha-céu, poderia pensar que ele seria capaz de dissipar um tornado. Mas os tornados se formam quando o ar quente e úmido colide com o ar frio e seco, criando ventos giratórios que podem atingir mais de 480 km por hora. Mesmo os ventiladores mais potentes do mundo não conseguem gerar uma força comparável. Para deter um tornado, seria necessário um ventilador do tamanho de uma montanha e uma quantidade absurda de energia, e mesmo assim, a tempestade ainda poderia superá-lo. Um caso de repente, um cachorro foi eletrocutado por uma placa de metal, entrando em convulsão. Outros cães próximos pularam, gritando de dor. Isso aconteceu porque a água da neve misturada com sal infiltrou-se em fios elétricos antigos sob a calçada, criando zonas de eletricidade invisíveis. Os humanos estavam protegidos pelos sapatos, mas quando um cachorro pisava nesses pontos, era imediatamente eletrocutado. Um deles até sofreu um ataque cardíaco fatal devido à descarga elétrica. Ele inventou óculos especiais para ajudar sua filha, que estava ficando cega, segundo a lenda. Mas, ao colocá-los, ela viu que a Terra estava dentro do estômago de uma enorme criatura. Essa criatura controlava as mentes da humanidade para que não percebêssemos que estávamos sendo devorados. A visão foi tão aterrorizante que ela tirou os óculos e arrancou seus próprios olhos com as mãos nuas. Seu pai queimou os desenhos e desapareceu misteriosamente, e os óculos nunca foram vistos novamente. Eles tocaram a campainha e correram para se esconder, rindo de perto. Mas o morador dentro de casa ficou furioso. Correu para fora gritando e entrou no seu carro. Os adolescentes correram para o carro, mas ele os perseguiu pela rua. Enquanto dirigiam, ele alcançou o carro deles com o seu veículo. De repente, ele colidiu com o carro deles, fazendo-os sair da estrada. O carro bateu em uma árvore, matando 3 deles. A mesa girava a mãe enquanto ela dava à luz, gerando até 8 Gs de força, o mesmo que um piloto de caça sente em alta velocidade. À medida que girava, o bebê seria empurrado para baixo e uma pequena rede no final deveria segurá-lo assim que nascesse. Os médicos estariam lá para auxiliar o processo, mas, apesar de a ideia ter sido patenteada, nunca foi usada em hospitais por razões óbvias. Outro caso, eles encontraram um recém-nascido ao abrir o container de lixo. Fazia muito frio lá fora, e o bebê estava enrolado em uma toalha suja, lutando para sobreviver, ainda com o cordão umbilical preso. Eles o retiraram rapidamente, segurando-o perto do corpo para aquecê-lo enquanto chamavam ajuda. Os paramédicos chegaram e o trataram de hipotermia. Ele sobreviveu e acabou sendo adotado pelas mesmas pessoas que o encontraram. Somente aos 34 anos, ele descobriu que havia sido deixado no lixo para morrer. Se você coletasse todas as lágrimas que já chorou, você pode pensar que daria para encher um rio, mas a pessoa média chora apenas cerca de 1/4 de colher de chá de lágrimas por vez. Mesmo que chorasse o dia inteiro, conseguiria encher apenas meia xícara de lágrimas em 24 horas. Agora, um pequeno rio contém milhões de litros de água, o que significa que você precisaria chorar sem parar por cerca de 500 anos para enchê-lo. Outro caso, algumas pessoas pensam que seria possível nadar em uma pilha de moedas, mas por serem feitas de metal, elas se encaixariam umas nas outras, formando uma superfície sólida. Elas seriam pesadas demais para se moverem sob seu peso. Agora, uma pilha de notas pode parecer fofa e macia, mas, diferente da água, o papel não distribui a força do impacto. Em vez disso, toda a força seria concentrada no ponto onde você aterrissasse, e o atrito entre as notas as manteria empilhadas como um bloco sólido. Eles pintaram a vaca com listras parecidas com as de uma zebra, e a vaca começou a parecer mais feliz e a produzir mais leite do que nunca. Isso aconteceu porque as listras confundiam mosquitos e moscas, impedindo que eles picassem a vaca. Como resultado, a vaca ficou mais feliz e produziu mais leite do que antes. Outro caso, um homem entrou no restaurante com uma arma, em busca de vingança. Ele disparou uma bala na caixa registradora para assustá-la, mas atirou diretamente nela por engano, passando entre o vidro
vidro blindado, mas entre a bala e a caixa registradora estava um termo mágico. A bala atingiu o termo e sua superfície de liga forte impediu o impacto da bala, salvando a vida da caixa enquanto o atacante fugia. Se você puxar a alavanca da porta de emergência durante um voo, muitos pensam que a porta se soltaria e os passageiros seriam sugados para fora. Porém, a pressão da cabine mantém a porta firmemente travada, tornando impossível abri-la no meio do voo. Essas portas só funcionam no solo, mas apenas tentar puxar a alavanca já aciona alarmes e alerta a tripulação. Os comissários de bordo irão intervir, e em casos graves, o voo pode até ser desviado para um pouso de emergência. Já se você for sequestrado e trancado no porta-malas de um carro, procure primeiro por uma alavanca de emergência e puxe-a para abrir a tampa. Se não encontrar uma, não se preocupe com sufocamento. Tente chutar o porta-malas repetidamente para forçar a tampa a se soltar. Caso isso não funcione, empurrar o banco traseiro pode abrir um caminho de fuga. Use qualquer ferramenta disponível ou o macaco do carro para quebrar a trava do porta-malas. Depois que o bloqueio for rompido, saia com cuidado, empurrando a tampa para abrir. Se você estiver preso em uma sala que está se enchendo de água, você precisa procurar por uma saída, como portas ou janelas. Se a água continuar subindo rapidamente, nade até pontos mais altos, como dutos de ventilação ou rachaduras na parede. Caso não consiga sair, localize a fonte da inundação e tente interromper o fluxo de água para ganhar mais tempo até que o resgate chegue. Agora, sabe aquela sensação de estar caindo antes de dormir? Isso é chamado de hypnic jerk. Quando você está prestes a entrar no sono profundo, seus músculos relaxam completamente, mas seu cérebro interpreta esse relaxamento como uma queda repentina. Para te proteger, ele envia um sinal aos músculos, causando um espasmo que pode te acordar bruscamente. Isso é completamente normal e acontece com muitas pessoas. Quando você abaixa a cabeça, um pequeno peso dentro do chapéu se desloca. Isso libera uma mola que começa a se desenrolar, acionando um braço rotativo preso ao chapéu. O braço se move para cima, levantando o chapéu da sua cabeça em um único movimento, imitando uma saudação. Quando você se endireita novamente, a mola relaxa, baixando o chapéu de volta à sua posição original e se preparando para a próxima saudação. Esse dispositivo foi criado como uma forma de saudação sem o uso das mãos, mas nunca se popularizou. Outro caso, ele colocou a maleta com a bomba debaixo da mesa de Hitler e saiu da reunião, deixando-a para trás. Um soldado a empurrou para trás de um dos pés da mesa para tirá-la do caminho. Quando a bomba explodiu, uma enorme explosão tomou conta da sala, mas o pé da mesa era tão grosso que absorveu grande parte do impacto. 4 pessoas morreram, mas Hitler escapou apenas com ferimentos leves. O responsável pela tentativa de assassinato foi encontrado e executado pouco tempo depois. Os Flying Walendas, um grupo de 7 acrobatas, se apresentavam em uma feira em Detroit, Michigan. Eles formaram uma pirâmide humana de 3 níveis em uma corda bamba, a 12 metros de altura, sem nenhuma rede de segurança abaixo. Entre eles estava um novato, Richard Faugnan, fazendo sua primeira apresentação pública desde que se casou com Jenny Walenda. Mas naquele dia, nem tudo terminou bem. Quando a pirâmide avançou, o novo membro perdeu o equilíbrio, fazendo toda a estrutura desmoronar. Outro caso, se você ficasse sozinho no deserto sem água, talvez pensasse em cortar um cacto e beber sua água para sobreviver, mas essa seria uma péssima ideia. A água do cacto é extremamente ácida e tóxica devido à sua polpa. Isso pode causar uma dor intensa na garganta e até danos irreversíveis aos rins, podendo levar à morte imediata. Ele se curvou para beijar a mão mumificada de Maria Madalena, mas em vez de beijá-la, ele mordeu. Os monges tentaram afastá-lo, mas ele continuou mastigando o osso até que finalmente 2 pequenos pedaços se soltaram. Os monges ficaram furiosos, mas ele conseguiu segurar os fragmentos e levá-los para sua própria igreja, onde os transformou em uma atração turística religiosa. Outro assunto, um instrumento fino desliza sob a unha e a levanta delicadamente da base. Em seguida, o médico a puxa cuidadosamente para cima até que se desprenda completamente da pele. Por fim, um creme é aplicado e o dedo é envolvido em um curativo para protegê-lo enquanto cicatriza. A nova unha pode levar até 1 ano para crescer novamente. Quando você bebe álcool, ele entra no seu estômago. Lá, ele é rapidamente absorvido pela corrente sanguínea. A partir daí, ele viaja até o cérebro, onde interfere na comunicação entre as células nervosas. Isso desacelera alguns sinais, dificultando a concentração e os movimentos naturais. Além disso, o álcool afeta os químicos responsáveis pela fadiga, fazendo você se sentir relaxado e sonolento. Ele também atrasa os sinais enviados para os músculos, tornando difícil ficar de pé ou andar. Seu
fígado tenta processar o álcool, mas se você beber demais, ele não consegue acompanhar, deixando você ainda mais embriagado. Outro caso, cientistas pegaram o corante amarelo usado em Cheetos e o aplicaram na pele de ratos. Em poucos minutos, a pele do rato ficou transparente. Foi possível ver seus vasos sanguíneos e órgãos internos. Os pesquisadores observaram, em tempo real, o corante sendo absorvido pela pele do animal. Embora esse corante seja considerado seguro para humanos, esse experimento levantou dúvidas. Quais poderiam ser os efeitos a longo prazo desses aditivos na nossa saúde? Será que realmente sabemos o que estamos consumindo em nossos lanches favoritos? Bem, a maioria das pessoas acha que é o leão, o rei da selva, certo? Mas na verdade, em uma luta 1 contra 1, o elefante adulto vence quase 100% das vezes. O motivo é que ele pode facilmente dominar um único leão. Ele pode pesar de 6.000 a 12.000 libras, então estamos falando de um poder de pisoteio enorme. Ele pode facilmente esmagar um leão que pesa apenas 300 a 500 libras. Só a tromba do elefante tem 40.000 músculos, então ele pode esmagar e jogar um leão para longe. Mas além disso, sua pele tem de 1 a 2 polegadas de espessura, o que a torna difícil para o leão arranhar ou morder. Se uma aranha radioativa te mordesse, você não ganharia superpoderes. Em vez disso, começaria a sentir náuseas e tontura, seguidas de vômitos. A radiação atacaria suas células, deixando você extremamente cansado e causando queda de cabelo. Seu sistema imunológico enfraqueceria, tornando seu corpo vulnerável a infecções. Se fosse mordido várias vezes, a exposição extrema à radiação levaria à falência dos órgãos e hemorragias internas. Ou seja, em vez de combater o crime, você estaria lutando pela própria vida. Já se precisar capturar uma aranha sem matá-la, use um método simples. Coloque um recipiente transparente sobre ela para mantê-la visível. Deslize um pedaço de papel por baixo, prendendo-a dentro do pote. Caso tenha medo de que ela escape, dê leves toques no recipiente para desorientá-la. Mas tome cuidado. Se deixar qualquer abertura, a aranha pode fugir antes de ser solta lá fora. O cadáver saiu do caixão. Os enlutados fugiram da igreja aos gritos. Ele tropeçou para dentro da casa de uma idosa que não teve tempo de trancar a porta. Os aldeões pegaram armas e estacas para defendê-la, mas o padre percebeu a verdade. O zumbi era apenas alguém despertando de um coma. Ele correu para impedir a multidão, mas era tarde demais. Já haviam matado o homem e jogado seu corpo no pântano. Existe mesmo um cão de 2 cabeças? Um cientista russo obcecado fez exatamente isso. Outro caso, em uma cirurgia radical de 1950, ele anexou a cabeça de um filhote a um cão maior. Ambas as cabeças se moviam separadamente e a menor ainda conseguia beber água, mas uma veia danificada encurtou sua vida. O primeiro experimento durou apenas 4 dias. Outros tentaram o mesmo, e alguns cães sobreviveram até 29 dias. Se você acidentalmente ativar uma ratoeira, pode pensar que ela quebraria seus ossos, mas na verdade não. Uma ratoeira comum fecha com cerca de 1,5 kg de força. Para um rato isso é fatal, mas seus dedos são muito mais resistentes. Eles não têm músculos próprios, são controlados pelo antebraço. Isso os torna mais duros, evitando fraturas, mas deixando hematomas dolorosos. Outro caso, uma pequena abertura em uma rocha está cheia de sementes. O babuíno curioso observa. Assim que o caçador se afasta, o animal enfia a mão para pegar a isca, mas sua mão fechada não passa de volta pelo buraco. Mesmo quando o caçador retorna, ele se recusa a soltar as sementes. Agora capturado, o babuíno recebe pedaços de sal, e quando é solto, ele corre direto para sua fonte secreta de água. Guiando o caçador até lá, seu marido cortou sua boca com uma tesoura. Essa é a Kuchisake Onna, uma lenda urbana japonesa. Ela vaga pelas ruas à noite usando uma máscara e pergunta: "Eu sou bonita?" Se disser que não, ela te mata com uma tesoura. Se disser que sim, ela corta sua boca para ficar igual a dela. Outro caso, se você atirar uma bala em um diamante, a maioria das pessoas acha que ele se estilhaçará com o impacto, porque é feito do material mais forte da Terra. No entanto, os diamantes ainda são muito frágeis, o que significa que podem quebrar facilmente sob muita pressão. Uma bala aplica muita força em um ponto concentrado, fazendo com que o diamante se estilhasse. Um bebê era colocado em uma gaiola presa à janela de um apartamento. A gaiola ficava pendurada vários andares acima da rua. Lá dentro, o bebê podia engatinhar, tirar sonecas e aproveitar o ar fresco. Essas gaiolas eram feitas de arame fino e presas ao parapeito por apenas algumas peças de metal. Não havia proteção contra objetos caindo do alto. E se a gaiola se soltasse, bom, o resultado não seria nada bom.
Ela derramou as cinzas do marido na mão e decidiu lambê-las. Mesmo tendo um gosto parecido com ovos podres, ela sentiu que comer as cinzas a deixava mais próxima dele. Logo, ela começou a carregar os restos mortais para todos os lugares e a comê-los várias vezes ao dia. No final, acabou ingerindo quase meio quilo das cinzas, mas corpos passam por um tratamento com 8 produtos químicos diferentes antes da cremação e, se ingeridos, podem causar alucinações e até a morte. Um assunto diferente se você disparar uma arma continuamente, o atrito das balas e o calor da pólvora em combustão aumentam rapidamente a temperatura do cano. A maioria dos canos é feita de aço, projetado para suportar altas temperaturas, mas até mesmo esse material pode se deformar e enfraquecer com o tempo. Se de alguma forma você conseguisse disparar milhares de tiros sem parar, a arma poderia atingir temperaturas tão altas que o cano começaria a amolecer e a se deformar. Em casos extremamente raros, esse calor intenso e prolongado poderia até levar o cano a derreter. A serra de arame é enrolada ao redor do chifre, e um movimento de vai e vem o corta suavemente. Isso é necessário quando os chifres da cabra crescem demais e começam a se curvar para trás. Em alguns casos, eles podem perfurar a órbita ocular. Se não for tratado, a pressão constante do chifre pode causar infecções ou até cegueira. Para corrigir isso, a cabra é imobilizada para evitar movimentos bruscos, enquanto o tratador usa a serra de arame para cortar o chifre com cuidado. Outro caso, os chifres se soltam quando o cervo sacode a cabeça violentamente. Pode parecer que foram perdidos para sempre, mas os cervos perdem seus chifres todo o inverno. Uma reação química no corpo deles produz o cálcio necessário para o crescimento de novos chifres. Durante esse processo, eles são cobertos por uma pele aveludada e macia. Essa pele transporta sangue e oxigênio até que os chifres estejam completamente formados. Quando o osso endurece, o cervo esfrega os chifres para remover a camada de veludo, deixando-os prontos para uso. Se você atirasse em uma cota de malha com uma espingarda, poderia pensar que ela pararia os projéteis. Mas a cota de malha é feita de anéis de metal interligados. Se você atirasse com chumbo fino, alguns dos pequenos projéteis seriam parados, mas muitos ainda passariam. E chumbo grosso, que usa projéteis maiores e mais rápidos, rasgaria a cota de malha, quebrando os anéis. A força também causaria hematomas graves e ossos quebrados. E a cota de malha seria empurrada para dentro dos ferimentos, aumentando a dor. Outro caso, a cota de malha bloqueava o fio de uma espada de cortar sua pele na Idade Média, mas não era eficaz contra golpes no corpo e na cabeça de armas grandes e pesadas. Mais tarde, as peças curvas de metal da armadura de placas podiam bloquear espadas e oferecer alguma proteção contra flechas. Algumas bestas nem conseguiam atravessar, por isso, a tática mais eficiente era simplesmente mirar no rosto. Um homem ficou preso no meio de um toboágua quando ouviu alguém descendo rapidamente atrás dele. A pessoa começou a gritar ao se aproximar, mas ele não conseguiu se mover a tempo. O impacto foi tão forte que ele perdeu a consciência instantaneamente. Eventualmente, ele acordou ao lado da piscina, com ferimentos na cabeça, costas e ombros. Ele se recuperou, mas acabou processando o parque aquático. Em outro caso, outro homem caiu na frente de um trem em movimento e quase teve seu corpo partido ao meio. O trem o arrastou por 23 metros antes de finalmente parar. A única coisa impedindo seu corpo de se separar completamente era um único músculo na perna. Ele conseguiu alcançar seu telefone e ligar para o resgate. Após 45 minutos, os socorristas o encontraram e o levaram às pressas para o hospital. Ele perdeu a perna esquerda e teve a direita amputada até o joelho, mas sobreviveu e se recuperou. A velha esmagava os comprimidos e os colocava secretamente na comida de seus inquilinos, matando-os lentamente ao longo do tempo. Ela administrava uma pensão, oferecendo um lar para idosos e pessoas com deficiência, mas ela os matava e depois enterrava seus corpos no quintal para roubar seu dinheiro depois. Durante anos, os corpos desaparecidos passaram despercebidos, até que a polícia começou a procurar por um homem, e quando começaram a cavar no quintal, descobriram 9 corpos enterrados. Outro caso, a linha de pesca pode cortar a pele e o osso do seu dedo se ficar enrolada no meio do caos. Você precisará encontrar o dedo decepado rapidamente. Certifique-se de verificar a água, depois envolva-o cuidadosamente em um pano limpo para protegê-lo da sujeira e coloque-o em um saco à prova d'água. Coloque esse saco no gelo e leve-o imediatamente ao hospital. Com uma ação rápida, os cirurgiões podem reimplantá-lo.
O artista pulou na multidão, caindo em cima do pescoço de uma fã. O impacto esmagou sua medula espinhal. Ele esperava que o público o segurasse e o levantasse, mas ela caiu no chão, paralisada, incapaz de mover os membros. Sua família correu para o hospital, onde os médicos iniciaram uma cirurgia de emergência. Após dias de cuidados intensivos, ela conseguiu recuperar os movimentos dos braços e das pernas. Outro caso: se você pegar fogo, nunca corra. Correr só fará as chamas se espalharem mais rápido, pois o movimento aumenta o fluxo de oxigênio. O correto é parar imediatamente, cair no chão e rolar, cobrindo o rosto com as mãos. Isso sufoca as chamas e corta o suprimento de oxigênio. Se alguém estiver por perto, pode ajudar cobrindo o fogo com um pano pesado, um cobertor ou uma jaqueta. Assim que o fogo for apagado, busque atendimento médico imediatamente para tratar as queimaduras. O jacaré mordeu o braço dele e começou a girar, tentando puxá-lo para debaixo d'água. Ele lutou com todas as forças, mas o jacaré não soltava. Por fim, o animal arrancou seu braço completamente. Mesmo assim, ele conseguiu nadar até a margem com apenas um braço. Por 3 dias, ele rastejou pela floresta, bebendo de poças d'água para sobreviver. Até que, finalmente, alguém o avistou e chamou por ajuda, e ele sobreviveu. Já quando você perde um dente, pequenos brotos crescem para formar seus dentes permanentes. Mas se perder um dente adulto, ficará sem ele para sempre. Os jacarés, no entanto, possuem camadas especiais com brotos extras esperando para crescer. Quando perdem um dente, um desses brotos se desenvolve em um novo dente. Eles podem substituir seus dentes até 50 vezes ao longo da vida. Esse ciclo constante mantém seus dentes sempre afiados. Um médico perfurou a agulha no braço de uma mulher para salvar sua vida, mas quando tentaram retirá-la, ela não se movia. Um raio-x revelou que a agulha havia entortado dentro do osso, como um clipe de papel torcido. A mulher estava perigosamente desidratada e precisava da agulha para receber fluidos em seu corpo. Mas agora, os cirurgiões precisavam removê-la cuidadosamente, pedaço por pedaço, sem quebrá-la ainda mais. Outro caso: quando uma pessoa perde a ponta de um dedo, os médicos às vezes podem anexá-la dentro do abdômen. Os vasos sanguíneos da barriga nutrem o tecido e o mantêm vivo. Isso ajuda a ponta do dedo a começar a cicatrizar e a se tornar mais saudável. Após algumas semanas, ela é removida do abdômen e os pequenos vasos sanguíneos e nervos são reconectados, o que é essencial para restaurar a sensação e o movimento. Colocaram seu corpo sem vida no freezer do necrotério, mas ela recobrou a consciência. Confusa e aterrorizada, lutou para escapar, empurrando as paredes e clamando por ajuda. Ninguém a ouviu. No desespero, escorregou no metal e bateu violentamente o rosto, sofrendo um ferimento fatal na cabeça. Quando os funcionários do necrotério abriram o freezer mais tarde, encontraram seu rosto coberto de sangue. Outro caso: ele tentou agarrar o rato, mas o animal subiu por sua manga e saiu pelo colarinho de sua camisa. Enquanto gritava e tentava pegá-lo, o rato entrou em sua boca. Em choque, ele o engoliu. O rato, em pânico, começou a rasgar e morder o interior de sua garganta, causando-lhe uma dor insuportável. O homem não resistiu, morrendo com o peito e a garganta dilacerados pelos movimentos frenéticos do animal. Se uma agulha caísse no seu olho, você sentiria uma dor insuportável. Isso acontece porque a córnea é a parte mais sensível do corpo, repleta de milhares de terminações nervosas. Até mesmo uma pequena partícula de poeira pode causar irritação e vermelhidão. Agora, imagine algo tão afiado quanto uma agulha perfurando seu olho. Ela poderia atravessar sua retina, causando sangramento e uma abrasão na córnea. Além disso, poderia levar ao descolamento da retina, uma condição grave onde a fina camada de tecido na parte de trás do olho se desprende da sua posição normal. Se isso acontecer, pode resultar em perda permanente da visão. Cada vez que as garras se estendessem, elas cortariam sua pele, deixando feridas abertas e aumentando o risco de infecções graves. Além disso, ao se projetarem para fora, as garras deslocariam e esmagariam os ossos da sua mão. Elas também cortariam nervos e tendões, causando uma dor insuportável. Por isso, sem poderes de cura, seria impossível usá-las mais de uma vez. Essa granada era arremessada como uma bola de futebol, com suas aletas ajudando a mantê-la estável no ar. As aletas também garantiam que ela aterrissasse de ponta, ativando um mecanismo interno. Esse mecanismo acionava um gatilho, que acendia uma carga de pólvora negra dentro da granada. A explosão resultante espalhava estilhaços metálicos em todas as direções. O design era engenhoso, mas se a granada não caísse perfeitamente de ponta, ela não detonaria.
Se você for atingido por uma bala fragmentada, o impacto faz com que ela se quebre, espalhando fragmentos afiados. Essas pequenas partes criam dezenas de ferimentos individuais, cada um se movendo em uma direção diferente. Isso aumenta o dano dentro do corpo, rasgando pele, músculos e órgãos vitais. Além disso, os fragmentos desaceleram rapidamente, ficando presos no corpo, o que torna a remoção difícil e reduz as chances de sobrevivência. Torpedos foram disparados contra a baleia, explodindo-a em segundos. As explosões sacudiram o oceano, e quando a água assentou, a tripulação aguardou por destroços. Antes disso, o sonar do navio havia detectado uma enorme forma se movendo sob as ondas. Acreditando estar sob ataque, a tripulação reagiu rapidamente, disparando torpedos. Mas, em vez dos restos de um submarino inimigo, o que emergiu na superfície foi sangue e pedaços do corpo da baleia. Ela jogou seu próprio cocô pela janela quando o vaso sanitário não dava descarga. Mas, em vez de cair para o lado de fora, o dejeto ficou preso em um pequeno espaço de ventilação. Ela estava em um primeiro encontro e precisou chamar o rapaz para ajudá-la. Então, decidiu entrar de cabeça no espaço para recuperar o cocô e entregá-lo a ele. Porém, ao tentar sair, percebeu que estava presa. Sem alternativa, seu encontro precisou chamar as autoridades, que quebraram a janela para libertá-la. Apesar da situação embaraçosa, eles acabaram indo a um segundo encontro. Outro caso, se você ficar preso em um esgoto, a maioria das pessoas tentaria gritar por ajuda, mas os esgotos costumam ser fundos demais para que alguém escute. Em vez disso, procure uma fonte de luz, que pode indicar a direção de um bueiro. Se não houver luz, tente sentir para onde o esgoto está fluindo e vá na direção contrária. Isso o levará a túneis menores, onde o esgoto é mais limpo e há menos gases tóxicos. Você também pode usar suas roupas para bloquear um cano doméstico que deságua no esgoto. Isso fará com que um ralo transborde, o que levará alguém a chamar um encanador para consertar o problema. Se você cortar a sua mão, um pequeno dispositivo poderia ser implantado ao lado do osso do seu braço. Esse dispositivo envia eletricidade para a ferida, o que faz suas células se multiplicarem em vez de se curarem. À medida que elas se multiplicam, elas se transformam em células musculares, ósseas e nervosas. Ao longo dos próximos anos, novo tecido começaria a crescer a partir da ferida, o que significa que, no futuro, você poderia ser capaz de regenerar completamente sua mão. Outro caso, se você derramar ácido estomacal em um copo e mergulhar uma lâmina de barbear nele, o ácido é tão forte que a lâmina não teria chance. Dependendo do material, o próprio copo começaria a se deteriorar. Então, se o ácido estomacal é tão forte, por que ele não corrói as paredes do seu estômago? Bem, isso porque ele é revestido com uma camada espessa de muco que protege a parede do estômago, criando uma barreira forte. Sem ela, o seu estômago literalmente se comeria. Eles começavam a enrolar anéis de cobre ao redor do pescoço dela quando ela completava 5 anos de idade. Com o passar dos anos, o número de anéis aumentava, pois a tribo Qian acreditava que um pescoço mais longo era um símbolo de beleza. As mulheres da tribo usavam esses anéis ao longo da vida para criar a ilusão de um pescoço mais comprido. Como resultado, seus músculos do pescoço se tornavam dependentes dos anéis, e removê-los poderia causar o colapso do pescoço. Outro caso, se você fosse acusado de um crime na época medieval, eles lhe entregariam uma barra de ferro quente e ordenariam que caminhasse descalço sobre um poço de carvão em chamas por 9 passos. Após o ritual, suas mãos e pés eram enfaixados, e depois de 3 dias, se suas feridas tivessem cicatrizado, você era considerado inocente. Se suas feridas não tivessem sarado, você era considerado culpado. Você esperaria fogos de artifício, mas não é isso. Primeiro, as balas têm que viajar por caminhos exatos para ocorrer uma colisão, o que é muito difícil. Mas se elas estiverem no mesmo caminho, uma de 2 coisas pode acontecer. As balas podem ricochetear uma da outra em direções diferentes. Isso poderia ser perigoso para qualquer pessoa próxima ao impacto. Ou as balas podem se fundir devido às suas supervelocidades, causando nenhum dano a quem estiver por perto. Outro caso, os aviões foram feitos intencionalmente para colidir diretamente com os navios de guerra. O plano kamikaze era carregar esses aviões com explosivos e combustível suficiente para uma missão de ida. Os pilotos foram informados antes das missões para se martirizarem e nunca eram esperados de voltar. Todos esses pilotos martirizados eram considerados heróis de guerra no Japão.
Ele inalou a ponta do dardo enquanto brincava com uma arma de brinquedo e seus pais o levaram ao hospital para removê-lo. Mas os médicos não encontraram nada e o mandaram para casa. Por 44 anos, ele sofreu com congestão nasal e dores de cabeça, acreditando serem alergias. Até que um dia começou a espirrar e o dardo de borracha saiu do nariz, permitindo que ele respirasse corretamente pela primeira vez em décadas. Outro caso, a água era derramada sobre um pano, cobrindo a boca da vítima durante o waterboarding. Esse método fazia a água descer pela garganta e bloquear as vias respiratórias, impedindo a respiração e causando a sensação de afogamento. A incapacidade de respirar desencadeava o reflexo de engasgo, enquanto o pano impedia a expulsão da água. Apesar de o fluxo ser controlado para evitar o afogamento real, os efeitos físicos e psicológicos eram extremamente severos. Os ruivos voltariam dos mortos como vampiros, caçando por sangue, segundo a lenda. Veja, na Grécia Antiga, acreditava-se que eles não permaneceriam enterrados após a morte. Isso porque o cabelo ruivo era incomum naquela região, e alguns achavam que era sinal de poderes sobrenaturais. Como ruivos também costumavam ter pele pálida e se queimavam facilmente ao sol, foram associados a criaturas da noite, e alguns os temiam tanto que corpos de ruivos eram queimados para impedir que retornassem. Outro caso seu, o carro pegou fogo, consumindo completamente o jovem que estava dentro. Mas quando sua namorada tentou reivindicar o seguro de vida, os investigadores notaram algo estranho. O DNA do corpo, na verdade, pertencia a uma mulher de 81 anos. O casal havia desenterrado o cadáver, colocado no carro e ateado fogo. Em seguida, o homem tingiu o cabelo e fingiu ser o novo namorado da mulher morta. Mas quando a polícia o encontrou, ele confessou ter forjado a própria morte, e os dois receberam penas de prisão prolongadas.